Fala galera, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô aqui hoje para falar com dois founders e amigos daqui de Brasília, que vão falar um pouquinho sobre empreendedorismo, tecnologia, inteligência artificial, produtividade e neurociência. Isso aí eu tô bem curioso para saber. Hoje o papo é aqui com o César e com o Rodrigo. Cara, muito obrigado pela presença de vocês. Queria que vocês se apresentassem rapidinho, falassem rapidamente o que vocês fazem, qual é o papel de vocês nas suas respectivas empresas. E aí depois eu já vou partir para as perguntas, que vai ser só bate e volta, que nem... vai ser tipo jogar ping-pong aqui. Boa. Cara, prazer, muito obrigado pelo convite, ótimo estar aqui. Eu sou o Rodrigo Gianesini, fundador da Cidadania For You e do Grupo For You, junto com meu irmão. Falo Grupo For You porque tem algumas outras empresas que nasceram a partir da fundação da Cidadania For You. Fundamos a Cidadania For You ali em 2019, é uma assessoria para a cidadania europeia e se tornou um case regional e nacional. Hoje somos a maior assessoria sul-américa de cidadania europeia, então, enfim, acabou crescendo consideravelmente ali dentro de 5 anos. E com isso, diversos novos negócios apareceram, diversos novos empreendedores a gente foi conhecendo, inclusive você, né, no meio do caminho, o Cezinha também no meio do caminho. E aí, com isso, veio muita história. Legal. Eu caí no algoritmo hoje do Cidadania For You, você tem cidadania alemã, é o terceiro maior, o passaporte mais forte da Europa, do mundo, quer dizer. Do mundo. Aí tem o da Itália, se tem alguma coisa da Itália, Espanha e o último para Portugal. Se tem alguma dúvida de Portugal, manda aqui para o nosso especialista. Cai no algoritmo hoje. Boa. Se você tem direito, então a gente fez certo. Senão a gente errou. Não, caiu. Se deu vídeo view, vai cair no remarketing, cara. Vai ficar uns 2 meses aí. Caiu porque eu estava procurando mesmo, até para pesquisar mais sobre vocês. E você, Cezinha, conta para nós o que você faz. Boa. Meu nome é César Domingos, eu sou head de operações do Game For You. Game For You, que é uma das empresas do Grupo For You. Sou sócio hoje, tenho a honra de dizer, do Rodrigo e do Eric também, Eric Ferreira. E vim do background de gamificação, já tive outras startups e dessa vez a gente está aqui agora ajudando empresas usando a gamificação como ferramenta, usando neurociência, usando design de serviços, a impactar a produtividade sem gerar desespero nos colaboradores e nos usuários. Irado. E aí foi bem legal você já fazer esse cidadania, grupo cidadania, e entender agora o Grupo For You, na verdade, o Grupo For You, como é que nascem essas outras empresas, né? Então, como é que vocês decidiram transformar a produtividade em um game? Boa, ótima pergunta. Foi uma forma que o Rodrigo viu na Cidadania For You de melhorar o senso de justiça na organização, né? Eu acho que vai ser legal o Rodrigo dar uma palhinha pra gente de onde veio a Cidadania For You, porque o Game For You e a gamificação para a produtividade, ela veio em segundo plano. Ela veio depois da gente ter criado uma solução para gerar uma meritocracia justa nos colaboradores lá da Cidadania. Então, dá uma palhinha pra gente que depois eu complemento. Boa. Cara, vou dar um passo atrás até para explicar para quem está ouvindo sobre, cara, por que você funda uma empresa, né? Que rolê que acontece para você falar, vou fundar uma empresa. Eu passei por um processo turbulento de cidadania, né? A minha cidadania demorou um pouco mais de 10 anos ali para sair. Foi um processo caótico, muitas fraudes no caminho, a galera querendo que você pague para fazer documentação que não existe, enfim. Foi um processo bem caótico, bem demorado. E a gente entendeu que, cara, a gente conseguiria fazer melhor. A gente consegue fazer isso de uma maneira bem melhor, principalmente utilizando tecnologia. Eu e meu irmão, que fundamos a empresa, somos de tecnologia, então isso obviamente facilitou muito. A gente viu empresas que conseguiam fazer 5, 6 famílias de uma vez simultânea e não conseguia passar disso por causa dos processos burocráticos que a cidadania italiana exigem. E a gente falou, cara, a gente vai automatizar essa porra, vai criar um programa que vai orquestrar tudo, a parada vai sair do outro lado, a galera vai fazer isso muito mais rápido, muito mais limpo. As pessoas que contratarem a gente vão poder ter uma cozinha aberta ali, vão poder saber o que está acontecendo do outro lado, poder saber que o processo está andando de verdade. Porque normalmente as empresas, quando você liga, falam, seu processo está andando. E você não sabe pra onde que está andando, né? Está no precipício, né? 10 anos rodando e nada de sair. Então, foi essa a nossa tese. E a gente passou um pouco mais de um ano desenvolvendo a própria plataforma para que pudesse orquestrar isso tudo. Até hoje, nenhuma empresa tem a própria plataforma, só a gente. Então, é algo que a gente achou que ia ser copiado muito rápido e não foi. E aí, depois disso, a gente falou, cara, agora é escalar. E aí a gente começou a escalar, a gente começou primeiro a montar o processo de execução. Depois que a gente acelerou o processo de execução,
a gente falou, cara, agora bora com tudo pro processo comercial. Agora que a gente sabe executar essa parada, vamos vender. E aí a gente esbarrou na pandemia. Então, foi o primeiro caos ali da empresa. A primeira parte onde todo mundo fala, poxa... Foi quando eu conheci vocês, na verdade. Na pandemia que vocês bombaram, na minha percepção. Isso. Os primeiros 3 meses da pandemia foram meses muito críticos. E aí todas as empresas estavam fechando, todo mundo estava desligando, todos os colaboradores, tudo estava acontecendo. E a gente falou, cara, quer saber? Bora contratar mais vendedor. Aproveitar que o mercado está em recessão, a gente consegue contratar mão de obra qualificada, porque todo mundo foi desligado, e a gente vai crescer exponencialmente. E aí a gente contratou o Felipe, que hoje é um dos sócios da Cidadania Foi Eu, inclusive, lá de Joinville. Ele era de uma startup lá de Joinville de contabilidade. Não vou falar qual, né? Mas enfim. Legal. Que hoje é um unicórnio. E aí, cara, a gente contratou ele para ajudar a gente a montar o processo comercial e tal. Enfim, montamos o processo comercial. Já nesse ano, 2020, a gente já faturou 12 milhões. A gente saiu de 1 milhão do primeiro ano, no segundo ano, 12 milhões, 12,3. Aí foi quando você conheceu a gente. A gente estava com um processo comercial estruturado, enfim, começou a crescer consideravelmente. Foi complexo fazer, porque a Itália era o epicentro da pandemia, então a gente teve uma galera reclamando quando a gente fazia propaganda, tipo, tá todo mundo morrendo, vocês querendo vender processo. Enfim, foi um momento meio caótico. E aí, enfim, deu certo. E aí a gente vendeu 12 milhões. E aí depois a gente foi crescer... Próximo ano, 24 milhões, 53 milhões, 96 milhões. Ano passado, 146 milhões, 147 milhões. Então, a gente teve uma crescente muito acentuada, assim, do nosso processo comercial. Foi dobrando, foi triplo, double. Aí, a gente foi crescendo ali, fazendo toda a escala. E aí, cara, quando a gente tava ali em 2020... Final de 2023, a gente passou por um momento que eu achei que foi até... um choque de realidade para mim. A gente estava crescendo muito. Chegou em novembro ali, a gente bombou, batemos recorde. E aí a gente recebeu um prêmio de processos comerciais e tudo mais. E aí a gente chamou a empresa inteira e, cara, bora apresentar. E, caramba, agora que a gente vai vender, pô, recebendo um prêmio de processos comerciais de maior empresa. A gente foi considerada a maior empresa do Brasil de cidadania nessa época, em 2023. E agora que vai crescer de vez. E aí eu, andando pela sala, eu escuto uma pessoa que era do back office, que não sabia que eu estava lá, falando, parabéns, né? Agora tá todo mundo ganhando dinheiro e a gente ganhando mais trabalho. Putz. Aí eu olhei e falei, véi, tá certo. É isso mesmo que tá acontecendo. E não é isso que a gente queria que acontecesse. E aí, fiquei com isso na cabeça, né? E aí eu conheci o Eric, num evento que teve da FDS, que é o nosso escritório de advocacia. Do Luiz? Luiz já veio aqui também. Já veio? Já. O Gugu. E aí, eles faziam resenhas relevantes lá no escritório e tal. Eu participei de uma que o Eric tava. E ele falava sobre modelo de gamificação. Ele foi lá para falar sobre o modelo de teletrabalho. Enfim, full ou não, e como que era. Exatamente voltando da pandemia. Voltando das flexibilizações. As empresas não sabiam ainda se ficava presencial ou home, enfim. E aí me falaram que ele tinha rodado um modelo de gamificação na Oni, que era a antiga empresa dele, que foi adquirida. E que, cara, esse modelo de gamificação revolucionou o mercado, mas que depois, no final, pós-pandemia, esse modelo não se mostrou sustentável. Mas, cara, um excelente exemplo. A gente sabe o que dá certo e sabe o que dava errado. E aí eu conversei com ele e falei, Isso é importante também, né? Só ver o que deu certo. Não, peraí, qual o caminho que eu caio pro buraco ali, né? Exatamente, né? Tem que saber qual foi o suicídio ali. E eu falei, cara, a gente precisa desse negócio, a gente precisa ajudar a desenvolver um modelo de justiça, onde a gente consiga distribuir de uma maneira justa, não uma maneira flat. Eu não quero distribuir R$300 por pessoa, eu quero distribuir quem trabalhou mais, ganhe mais e que faça sentido. E aí eu e ele, a gente fez um grupo de trabalho, e aí toda semana a gente conversava 4, 5 horas, toda segunda-feira, a gente estava marcado, e começou a produzir. Chamamos o nosso, então, diretor de tecnologia, hoje diretor de inovações tecnológicas, que é o Demetrio, para participar do projeto. E, enfim, depois que a gente construiu ele todas as teses, a gente viu que no Excel funcionava bem, e a gente foi produtificar isso. Chamamos a nossa gestora de RH, enfim, a parada foi acontecendo. E aí, quando a parada estava começando a ficar... O sistema começou a ficar legal, faltava a parte lúdica, faltava fazer essa comunicação do que a gente queria, com como o colaborador vai entender isso. E aí, nessa época, a gente teve a feliz surpresa de conhecer o César, o Demetrio conheceu o César, na verdade, e chamamos o César para integrar a equipe, para que ele ajudasse a gente a desenvolver e fizesse isso rodar dentro da Cidadania Foi Eu. Então, ele foi contratado nessa época para poder mostrar como funcionava a
as questões de gamificação. Aí, se puder continuar, César. Boa. E aí, eu vou fazer um parêntese para falar um pouco sobre startup. Independente do jeito que você está fundando uma startup, eu imagino que ela vai passar por um ciclo de vida que é... Você tem uma vontade, da vontade você vai fazer uma ideia, vai ter uma ideia, você vai transformar essa ideia num projeto, esse projeto eventualmente pode se tornar um negócio, e esse negócio pode, enfim, se tornar uma empresa com corpo de empresa, né? Sensacional. Então, tanto para quem está fazendo isso de forma independente ou de dentro de uma empresa, porque o Game for You ele veio de um corporate venture, o Grupo For You foi aportando, a gente não abriu rodada de investimento, então foi tudo dentro de um projeto interno dentro da empresa, que por questão de oportunidade, a gente está transformando num negócio, né? Mas nasceu de uma vontade do Rodrigo de criar um ambiente mais justo, a gente transformou isso numa ideia, e essa ideia foi desenvolvida como um projeto por um comitê interdisciplinar dentro da empresa, com os stakeholders ali de RH, financeiro, operação, o Eric, que veio como consultor, mas que trazia toda a bagagem de design de serviço dele, e eu com a minha bagagem de gamificação, né? Então, a gente fundou um comitê, o Demetrio na TI, na parte tecnológica, de plataforma, muito conhecimento técnico ali, e a gente criou, nos jogos, existem algumas etapas de desenvolvimento de um jogo até ele ir para o lançamento, né? Então, a gente tem normalmente a versão alfa do jogo, que é uma versão que está quebradaça, assim, está cheia de bugs, que ela é feita justamente para validar a hipótese de diversão do jogo e que ela é lançada normalmente para um público interno, amigos, família, pessoal envolvido ali com a equipe de desenvolvimento. E depois ela tem a versão beta do jogo, né? Que aí é uma versão um pouco mais trabalhada, que você já abre para alguns jogadores e tal, até que de fato você lance a versão oficial do jogo que vai ser comercializada. Então eu trouxe já essa pegada para dentro do projeto e falei, cara, então vamos desenvolver uma alfa interninha aqui pra gente quebrar as coisas, ver a coisa funcionar, validando uma versão alfa. Vamos rodar agora uma versão beta, uma temporada beta, que aí a gente já vai colocar algumas pessoas para jogar. Então, o Rodrigo falou que a Cidadania For You tem um sistema de trabalho, né, para os processos de cidadania, que é basicamente uma gestão de tarefas ali, onde um contrato chega, esse contrato ele é decupado em várias ações ali, vários processinhos internos, esses processos vão acontecendo e vão passando pelos colaboradores da cidadania. Foi né? aquele sistema que a gente ficou um ano desenvolvendo ali, de 2018, já sofreu várias mudanças, mas essa lógica de sistema de orquestrar todas as atividades para um processo de cidadania. E o que é curioso é que o Cidadania For You nasceu para você resolver uma dor que você passou, e o Game For You nasceu por causa de uma dor que vocês também passaram internamente. Né? Então, o quanto que é importante o empreendedor, quando ele está criando um negócio, ele está realmente resolvendo uma dor. É isso. Exatamente. E aí a gente plugou essa plataforma nova que estava sendo primeiro prototipada em Excel, aí o Demetrio criou a versão 1 do sistema e a gente plugou nessa plataforma da Cidadania For You e escolhemos alguns times para rodar uma temporada beta. E aí essa temporada beta, o intuito dela era garantir que tudo que fosse executado dentro da plataforma tivesse um feedback claro para o usuário. Né, para o jogador, a persona da gamificação, que a gente já estava pensando como uma gamificação mesmo. E aí, cara, foi o kickoff do projeto e já está agora... A gente está entrando no terceiro ano de operação gamificada. Que massa. E a gente conseguiu atingir lá a marca assustadora de mais de 2.000% de aumento de produtividade trimestre a trimestre, né? Então, a gente olha o primeiro trimestre que rodou a temporada beta e compara com o último trimestre que a gente apurou, a gente foi de 225, se não me engano, cidadanias no trimestre para mais de 5.000, sacou? Caramba. Então, Com o mesmo headcount. O headcount Muito próximo. Um pouco maior, Pronto. Então, você está me dizendo que com a plataforma de vocês, com a metodologia de vocês usada na Game For You, você é capaz de aumentar em 2.000% a produtividade de um time. Cara, a gente tem o potencial de aumentar em 2.000% a produtividade de um time. Se atrelado a uma organização que entende o trabalho meritocrático como parte da cultura da empresa e algumas automações aqui e ali, um sistema integrado que o usuário não precisa fazer nada além do que ele já faz. A gente tem esse potencial de alcançar até mais do que 2.000%. Cara, a gamificação ela ainda é meio deturbada no mundo corporativo. As pessoas confundem muito com jogo, com brincadeira, enfim.
Mas qual o grande lance da gamificação? É você alinhar a expectativa e o objetivo. Então, hoje, a expectativa da nossa organização é produzir mais cidadanias, é finalizar processos de cidadanias em maior escala para que as pessoas sejam finalizadas. Enfim, óbvio, é uma condição comercial, eu quero vender mais, quero poder executar mais com menos pessoas fazendo isso. E qual é o objetivo do colaborador de maneira geral? É receber um salário para passar um mês fazendo o que ele foi contratado. Por que ele faria mais do que ele foi contratado? É a primeira grande pergunta que você tem que fazer. E normalmente não tem. Não tem por que ele fazer mais. Ele precisa fazer o mínimo para não ser desligado. E aí, para que serve a gamificação? Cara, essa galera já está sendo ocupada por coisas que são gamificadas. Eu até ouvi o Ricardo, que é um parceiro nosso, comentando recentemente que ou você consome o tempo do seu colaborador que você já pagou, ou TikTok vai consumir, Instagram vai consumir, enfim, outras plataformas que são gamificadas, que só não é tão claro assim a gamificação, elas vão consumir o tempo dele. Então, que seja você que está pagando, consuma o tempo. Quando a gente alinha expectativa, e eu pego e falo, pô, Guerra, você tem que fazer 10 processos. Mas se você fizer 20, cada processo a mais que você fizer, você vai receber um valorzinho a mais. Cara, o teu objetivo é receber dinheiro, ou é receber passagem, enfim, ou receber uma fry, seja lá o que for, que a gente tem vários níveis de premiação. Seu objetivo é ganhar mais. Aí a gente alinha a expectativa. E a sua expectativa é entregar mais para poder ganhar isso. A minha expectativa é te pagar aquilo para poder você entregar mais. É pronto, a gente está alinhado. Entendi. E aí foi com isso que a gente fez com que a produtividade subisse. Uma coisa muito louca que aconteceu. A gente chegava nas operações e falava com eles, antes, pré-gamificação. Pô, galera, como é que tá aqui? Tá muito processo, muita demanda, como é que tá, galera? Pô, precisa contratar mais gente, a gente não tá dando conta do processo. Enfim, cara, a gente tá saturado, cada um só consegue fazer 2 por mês mesmo, é muita coisa e tal. Pós-gamificação, a gente, galera, como é que tá aqui e tal? Galera, não, tá de boa, pode vender mais. É até incentivando o time comercial a vender mais, porque o pote vem da venda. Então, cara, quanto mais vender, mais eles ganham, tal. Porra, bora fazer mais, tô fazendo 25, mas tá suave aqui, pode deixar comigo. É muito interessante que eu sempre senti muita dificuldade, e via isso em outras empresas também. É mais simples você gamificar ou bonificar um vendedor, porque está lá o preço, mas bonificar a operação por causa de uma entrega é complicado. Como é que vocês conseguiram alinhar isso? Então, começou, vou falar um pouco mais, Cezinha sabe disso muito mais, mas começou com o nosso processo sendo muito passo a passo. A gente desenvolveu o nosso próprio RP, né? Então a gente tem o que todo mundo fez e quando ele fez. Aí é um pouco mais simples. E aí a gente consegue metrificar toda a entrega. Mas hoje o próprio Game4U já tem outras empresas que são associadas que não tem esse processo bem estruturado. E a gente consegue ainda assim, através de algumas técnicas, poder gamificar essa galera. E cara, técnicas às vezes off mesmo, completamente, sabe? Tipo, não é num computador, não é num sistema e tudo mais. A gente desenvolveu o nosso sistema. É muito bom o sistema, ele ajuda muito a fazer muitas coisas, mas ele não é o coração da gamificação. O coração da gamificação é a metodologia que a gente desenvolveu e que o sistema entrega isso junto. Mas aí o Cezinha consegue... Aí que eu tô curioso, onde é que entra a neurociência nesse processo? Cara, ela é 80% da metodologia, né? Então a gente começa entendendo o que a organização ela quer impactar, né, positivamente. Mas a segunda coisa que a gente tem que perguntar, que é algo que normalmente os empresários, os empreendedores não perguntam, é o que o ser humano por trás do processo quer, né? O que ele deseja, o que ele anseia, do que ele tem medo, né? Então, a gente faz um mapeamento de persona mesmo, de perfil, na verdade, motivacional, onde a gente vai perguntar esse tipo de coisa, cara. A gente vai perguntar, ô colaborador, o que você tem medo? Por que você acorda para vir trabalhar, né? Qual é o seu propósito? Como você reage quando você é reconhecido? Você sente que você é reconhecido atualmente no seu trabalho? Então, a gente vai fazer um movimento de perguntar para eles primeiro, porque a gente tem um acervo de técnicas de gamificação, técnicas de jogos, que, igual o Rodrigo falou, elas podem ou não estar plugadas digitalmente, né? A gente consegue fazer uma roleta física aqui e rolar a roleta e ser, às vezes, até mais impactante experiencialmente ali para o ser humano do que algo digital, né? Então, a gente consegue escolher alguns desses elementos de gamificação para atender melhor um perfil específico de pessoa. E aí, a neurociência entra onde? Quando a gente fala de prazer, né, e de ferramentas que até são viciantes aí, vou usar de exemplo as ferramentas de cassino, tigrinho, aproveitar que a gente tem essa mesa linda aqui, jogar um blackjack daqui a pouco. Mas o que ela faz de melhor e o que os jogos fizeram de melhor
foi entender primeiro do que todo mundo o que impacta positivamente, hormonalmente, o ser humano, né? Então, a gente está falando de descargas hormonais, de dopamina, de adrenalina, de cortisol, que é hormônio do estresse. E se a gente entende em que momento eu quero gerar algum desse hormônio, alguma dessa descarga específica, algum desses gatilhos, eu consigo emocionar as pessoas para que ela se sinta reconhecida, para que ela sinta medo na hora que faz sentido para o processo sentir medo. E a gente começa a lidar com modelagem comportamental. Isso é até perigoso no sentido de que, cara, eu estou movimentando o sentimento das pessoas. Você tem que ter um nível ético ali para tratar aquela coisa, para não virar um assédio, para não virar algo até pecaminoso ali, né? Mas a gente tenta fazer de uma forma que eu vou pegar o gap de reconhecimento desse cara e vou colocar momentos uau na experiência para que ele sinta descarga de dopamina quando ele movimentar o KPI da minha empresa. Então, eu vou unir o que ele quer, que é reconhecimento, que é certeza de segurança financeira, que é propósito, e vou colocar isso no momento que a gente chama de estado de vitória, que é quando ele faz algo que impacta no meu KPI, sacou? Sensacional. E a jornada de quando um funcionário entra até pegar, né? Eu queria até entender em que momento que vocês... Quem que é o principal usuário dessa metodologia? Porque ela pode ser ali o estagiário que entrou e está pegando aí no bizu e tal. Vai ter um analista, tem um gerente, tem um diretor. Esse é um jogo... essa metodologia ela pode ser impactada, utilizada por todos. Quem que normalmente sente o maior resultado da metodologia de vocês? Normalmente são pessoas mais novas, mais velhas, mais técnicas, menos técnicas. Onde é que está aí o ganho da utilização da metodologia de vocês? Em termos de demografia, todo tipo de gente se impacta, tá? Em termos de estratégia de negócio, a gente sempre pergunta onde está o Pareto da tua organização. Então, normalmente está no comercial, na execução, e normalmente não é um estagiário. Então, a gente entende que um estagiário vai se motivar muito. Inclusive, no onboarding da Cidadania For You, eles já começam a jogar, exatamente. Porque se o meu trabalho é gamificado, faz sentido que no onboarding eu tenha ali um tutorial do jogo, né? Então, no onboarding você já tem uma gamificação e que no dia a dia da execução, aí eu estou falando principalmente de analistas, assistentes ali, o 80% da organização é esse público que a gente impacta mais, tá? Nível de coordenação, áreas de apoio são muito possíveis de serem gamificadas e serem impactadas, mas a gente precisa que, para um processo ser gamificado, que ele seja monitorado, né? Então, aquilo que eu não monitoro, eu não consigo gamificar. Se alguma coisa acontece no mundo real aqui e eu não consigo dizer para alguém, para o meu sistema, para o meu intermediário que aquilo aconteceu, eu não consigo dar um feedback para essa pessoa de que ela está indo por um caminho certo até chegar no estado de vitória, né? Então, cargos estratégicos, normalmente, eles são mais intangíveis. Então, é legal, dá para gamificar, mas onde a gente tem provado que a gente coloca a sementinha, rega ela e dá bons frutos, é na execução, time comercial, o cargo pleno ali, júnior até sênior ali, dentro da parte de mão na massa das empresas. Tá? Legal. Existe um processo de gamificação natural, normalmente quando você está falando de executivo, C-level, que é a tal da bonificação. Não deixa de ser um processo gamificado. Existem muitas formas de gamificar, né? E quando você chega para um executivo e fala, poxa, se a gente bater a meta de faturamento, você recebe um bônus de tanto. Se a gente bater a meta de entrega, recebe um bônus de tanto. Isso não deixa de ser um método de gamificação. Tem como destrinchar esse método para ele ter entregáveis mais próximos, para você garantir que ele está seguindo aquele rito e que ele faça a entrega final, a entrega macro ali que você espera. Mas tem como você colocar, e normalmente a gente está falando de pessoas mais sêniores, pessoas que sabem como tocar a sua agenda ali, como tocar a sua demanda, então você costuma ter menos problemas de execuções diárias, né, de MTD dessa galera. Então isso acaba funcionando com o pessoal talvez menos sênior, e aí quando você move a grande alavanca da sua empresa, a gente acaba pegando uma massa maior de pessoas, essa massa maior movimenta mais do que um diretor, do que um gerente. Bom, se fosse resumir a proposta de vocês, na minha cabeça está o seguinte: se a empresa ela não tem uma estratégia bem definida, também pode virar bagunça. Então, provavelmente, vocês vão pegar empresas que estão estrategicamente já tem um planejamento estratégico, tem os seus indicadores, tem os OKRs, KPIs, aí vocês vão medir, vão utilizar os gatilhos e essas empresas
aumentam a sua performance. Esse é o mundo ideal. Esse é o mundo ideal. Mas não é assim que acontece. Exatamente. Cara, vamos lá. O primeiro planejamento estratégico que a gente fez foi já do Game for You, talvez. Já foi das próximas empresas. Ninguém abre uma empresa fazendo planejamento estratégico. Exato. As pessoas nem sabem o que é planejamento estratégico quando estão fazendo. A gente fez da Cidadania for You depois de 3 anos de operação da Cidadania for You. Fazer um roadmap completo ali de abertura de empresa, de como você vai fazer o business plan dela e tudo. Isso não é algo natural de se acontecer, principalmente quando a gente está pensando em startups. Galera que está... E, pô, eu tenho uma dor, aprendi a resolver essa dor, eu quero vender isso para o mundo. Então, muitas vezes, esses processos não são maduros. Então, o primeiro ponto do Game for You, por exemplo, quando alguma empresa contrata a gente, é a gente entrar, entender o que o diretor quer, ou enfim, o que a organização entende como meta, entender o que a ponta ali, o que a operação entende como meta, porque às vezes eles não estão falando a mesma língua. A minha meta é vender mais e ele acha que a minha meta é vender melhor. Enfim, são formas diferentes de entender e encontrar um denominador comum e fazer com que os dois se conversem. E aí desenvolve-se vários KPIs, desenvolve diversos OKRs, enfim, diversos objetivos em comum. E muitas das vezes a gente acaba sendo um consultor empresarial. Tanto que hoje a gente tem uma parceria com a Lead, que quando a gente entende que está num processo desse, normalmente a Lead entra, que é uma empresa de gestão empresarial, para poder definir processos para que a gente consiga executar de uma maneira melhor. Mas a gente acaba criando e definindo processos junto com os gestores para poder fazer rodar. Mas no mundo perfeito seria isso. O processo está mapeado, estabilizado, a gente segue, executa e, óbvio, o resultado é muito maior. E qual que é o momento hoje da Game for You? Ela já existe há 3 anos, vocês implementaram isso internamente na empresa, mas vocês já vendem isso como uma solução para o mercado? Sim, a gente começou a contar do case, né, dentro da Cidadania for You, e aí alguns empresários, pessoas do ciclo de convívio nosso, do Rodrigo, do Eric, começaram a falar, caraca, cara, isso é legal, isso é diferente. Como é que é? Como é que faz pra eu ter também, né? Como é que vocês fizeram? Tem que contratar um cara de gamificação? Como é que é? A gente falou, cara, eu acho que a gente consegue, com poucas alterações aqui e ali, a gente consegue ajudar você a implementar, né? Então, inclusive, os primeiros projetos mesmo, pilotos, a gente não cobrou nada, foi de brodagem mesmo, e a gente viu a oportunidade aí de começar a vender esse processo. Então, hoje a gente já está em, oficialmente, 6 clientes, mas fazendo alguns pilotos ali, convencendo ali alguma galera a validar mesmo as hipóteses de gamificação. Tem empresa de São Paulo, tem empresas aqui de Brasília, e que a ideia agora, a gente está chamando isso de gamificação estratégica, justamente porque a ideia é impactar KPIs, né? É gerar ROI pro dono do negócio, para a empresa, né? Então, a gente criou a plataforma, tem o modelo SaaS ali, mas a gente trabalha muito no consultivo de adaptar processos para o modelo gamificado, né? De tal forma que a gamificação seja realmente só uma ferramenta e que a gente coloque o holofote no pareto da empresa e movimente as alavancas certas para o cara conseguir gerar um resultado rápido, igual foi na Cidadania for You. Um ponto importante é que, embora o Game for You exista há 3 anos, e a gente só decidiu fazer o go-to-market, mas só quando decidiu ir para mercado e começar a comercializar isso em março desse ano. Então é algo muito recente mesmo. O CNPJ em si só saiu tem 2 semanas, 3? Um mês e meio. Um mês e meio? Tem um mês aí que saiu o CNPJ, então em 3 meses praticamente, a gente cresceu 6 clientes, né? De 0 para 6. E a gente está com uma fila de mais uns 4, 5 clientes grandes, né? Então, um cliente de 5.000 funcionários, enfim. Que tem essa dor e que a gente percebe que é uma dor comum. Quem não tem dor de eficiência hoje dentro da empresa? Todo mundo. Quem não gostaria de ser 22 vezes mais eficiente? Todo mundo. É uma coisa comum. E é exatamente o que você falou. Hoje, uma empresa, ela serve para resolver uma dor. Hoje, a empresa serve para resolver dor. Quanto mais dor você serve, mais valorado você é. E a gente descobriu como que a gente resolve nossas dores. Então, a gente descobriu como resolver a dor do comercial e desenvolveu uma inteligência comercial que hoje é um modelo que a gente usa em uma outra estrutura também que a gente comercializa. A gente descobriu como resolver uma dor de eficiência, e não só de eficiência, de senso de justiça, de colaboratividade, de como as pessoas querem crescer mais, querem melhorar, querem ser mais proativas, mais protagonistas das suas carreiras. E aí, enfim, a gente resolveu isso de uma maneira tão bem que hoje a gente vende isso.
A gente resolveu a dor de como tirar a sua cidadania europeia, né? Como obter a sua cidadania. E hoje a gente vende isso. E é exatamente o que você falou. A gente passa na pele, a gente descobre como resolver e depois você descobre quem mais tem essa dor. E as pessoas pagam para você resolver a sua dor. E é isso que é o empreendedorismo no Brasil. E, enfim, e é muito diferente do empreendedorismo no mundo, que na verdade as pessoas são empreendedoras por um salário, enfim, por uma questão financeira, e não tem nada errado. Mas aqui no Brasil a gente é muito raiz. A gente, cara, eu quero resolver essa dor, eu vou tirar isso de letra, eu vou fazer acontecer, tipo, business plan, porra nenhuma, a gente vai tocar isso aqui, vai sair do outro lado. E as empresas se tornam unicórnios aqui, se tornam gigantes por causa dessa galera que faz acontecer, enfim, troca o pneu com o carro correndo, né? Exatamente. Eu queria pegar um gatilho, né? Um gancho com um momento de Brasil e mundo, inteligência artificial. Né? Então, como é que vocês veem a utilização da inteligência artificial para personalização dos processos, das metodologias que vocês estão implementando nessas empresas? Como que está sendo a utilização, a adaptação, até mesmo dentro do Cidadania For You, né? Ou do grupo For You, onde que vocês estão utilizando e vendo maiores resultados da utilização das IAs hoje disponíveis no mercado? Tá. Eu acho que a IA, ela tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque ela acelera muito a produtividade, gera muita eficiência no que antes a gente demorava muito tempo para fazer. Hoje a gente consegue fazer muito mais rápido porque tem um catalisador aqui que é um assistente muito potente, muito rápido, muito inteligente, que facilita no trabalho, né? Lá na Cidadania For You, a Cidadania acho que foi pioneira também no uso de inteligência artificial no core do processo. Porque, imagina, uma empresa que trabalha com análise de certidão e é certidão inteiro teor, brother. Tipo assim, é um tipo de certidão muito mais chato de analisar do que aquela que a gente tem em casa, entendeu? E tem uma parte do processo que você tem que pegar a tua certidão e olhar se todos os nomes, endereços e datas estão batendo até chegar no seu tetravô, assim. Tipo, é uma parada, uma análise muito, muito minuciosa, sabe? E que lá a gente começou a utilizar já a IA para fazer uma etapa simples do processo, que é, eu vou ler esse documento e transpor ele para a tela. Então, antes um ser humano tinha que olhar a certidão e colocar no sistema para depois ser analisado. Agora a IA já faz isso e aí o ser humano só entra com a parte de análise mesmo, né? Isso eu estou usando um dos exemplos, né? E dentro do Game For You mesmo, a gente usa muito, muito, muito o novo paradigma que está sendo o uso de IA para ajudar no desenvolvimento de código, né? Ao ponto de a gente ter um time muito enxuto, né? A gente tem um time ali com 3 desenvolvedores e, cara, é um time que conseguiu desenvolver o nosso roadmap de produto de março ali até dezembro, a gente conseguiu entregar antes de junho, entendeu? Usando IA para facilitar, para catalisar, então ajuda muito a redução de custo e ajuda muito na qualidade até do processo final, sabe? Mas acho que o Rodrigo até tem uma contribuição massa. A gente usa bastante, né, IA. A gente usa no core, como o Cezinha colocou, a gente usa no modelo comercial, a gente usa em diversas frentes. Mas uma curiosidade, por padrão, o ser humano, principalmente quando a gente está falando ali de base, ali, né, de júnior até pleno, ali, enfim, assistente até pleno, eles têm uma tendência a entender que eles vão ser substituídos por IA. Então é muito complexo quando uma empresa começa a colocar tecnologia, começa a colocar IA, começa a aumentar a produtividade sem exatamente a necessidade de um ser humano, que existe uma resistência. E é normal essa resistência, tipo, parece que o seu emprego é o seu emprego a IA fazendo. Cara, quando a gente começou a desenvolver o processo de gamificação, a gente mudou algumas coisas e, assim, hoje você precisa me entregar valor para você receber, não é somente executar a atividade. E a gente colocou pra galera que, cara, se você quer entregar valor, entregar, no caso, o nosso processo de cidadania. Se você quer entregar mais processo de cidadania, você vai precisar ser mais eficiente. E a própria galera chega pra gente e fala, cara, tem um processo aqui que eu faço que é repetitivo, vocês não conseguem automatizar isso, não? Então, eles estão sendo o nosso catalisador de uso de tecnologia, que seja de automação, que seja de inteligência artificial efetivamente, para que a gente consiga otimizar o processo, porque a gente fala que lá a gente está criando ciborgues, a gente está falando de humanos que usam inteligência artificial para ser mais produtivo. Então, a gente não está substituindo ninguém por inteligência artificial. E as pessoas sabem disso, eu preciso que elas entreguem mais. E elas sabem que a gente é de tecnologia. Então, elas estão instruindo a gente sobre onde a gente consegue colocar mais energia para desenvolver ferramentas de tecnologia para que elas sejam mais produtivas ao longo das suas jornadas. E com isso, óbvio, a gente cresceu monstruosamente na eficiência baseado nisso. Então, também é uma forma de como você coloca a gamificação para quebrar paradigmas. E eu acho que a frase que se aplica nesse sentido é
você não vai ser substituído por uma inteligência artificial, mas você vai substituir uma pessoa. Você utilizando inteligência artificial vai substituir uma pessoa que não utiliza inteligência artificial. Exatamente. É exatamente isso. Vou fazer um gancho também, porque se a gente tem uma jornada que para o colaborador é muito óbvio ali, né? A gente tem um estado de vitória ali na frente e ele tem um processo que ele tem que seguir ali, fazer, executar, às vezes até de forma repetitiva, mas tudo bem, ele tem que executar aquilo ali, que é a função dele, né? Ele já recebe para isso. Se a gente cria uma camada lúdica gamificada ali por cima daquilo, para evidenciar aquela meta, dar feedback para ele toda vez que ele executa, a gente tende a engajar ele muito, que é o que aconteceu. E se a gente demonstra para ele, dá para ele o sentimento de dono suficiente para falar, cara, você tem autonomia para melhorar esse processo, utilizando IA, utilizando automações, utilizando o que quer que você faça. Você vai atingir mais rápido esse estado de vitória. Por consequência, você vai ter o retorno mais rápido e aí você vai ter o sentimento do dono da empresa. E aí, o lema da Cidadania For You é crescemos juntos. E a gente fala, cara, quanto mais a empresa vender, a ideia é que quanto mais você contribuiu, mais você vai ter no seu bolso, né? Assim como também, se por algum motivo, se a empresa não vender tanto, você vai se sentir na pele do dono da empresa e você não vai receber tanto quanto você poderia. Mas se você tem esse sistema que dá feedback para você conforme você alcança metas específicas ali, e você está usando IA para você produzir mais do que você produzia antes, porque agora você é um ciborgue, você vai ter mais retorno que aquilo que você quer no final das contas. Então, uma coisa se junta com a outra. E é essa abordagem que a gente está tentando levar para os nossos clientes também. Show. É abraçar esse paradigma novo, abraçar um sistema que dá feedback para as pessoas, que seja claro, com uma jornada intuitiva, e que ele consiga fazer daqui a um ano o que talvez 5 dele precisariam fazer, entendeu? Muito legal. E pensando em uma geração que está buscando por propósito, por reconhecimento e mais engajamento, por que vocês acham que a Game For You está no melhor timing de lançamento da empresa agora? Cara, eu acho que a gente está vivendo uma nova onda de gamificação. Tem várias coisas que estão acontecendo muito legais no mundo e no Brasil mesmo. Aqui em Brasília, a gente está num polo de gamificação que está sendo catalisado. Acho que nós somos um player interessante. O próprio Ricardo, da Funnyfire, é um player muito legal, muito importante, que está movimentando também a cena de gamificação aqui em Brasília. Mas a gente nunca teve tantos usuários tantos produtos gamificados e tantos usuários de produtos gamificados na história. Então, hoje a indústria dos games, ela, na verdade, já tem tempo. Ela já é maior do que a indústria do cinema e enfim, é a maior indústria atualmente, se você for somar. Cinema e música já é maior há muito tempo. E a gente tem que aproveitar porque tem gente muito mais mal intencionada do que a gente que está utilizando. São as casas de apostas, enfim, produtos de toda sorte de... Algumas bets da vida. Exatamente. Cassinos, enfim. Então, cara, a gente tá num timing de que não tem players no mercado falando sobre isso, não tem soluções disponíveis e acessíveis no mercado, e que a gente tá vivenciando esse oceano azul que, cara, a gente tem que falar mais sobre isso, tem que aproveitar essa onda, surfar essa onda, e quem for early adopter vai surfar essa onda junto com a gente, sacou? Show. Eu queria trazer para uma realidade de Brasília, né? A gente, dos 3 empreendedores aqui de Brasília, quando eu comecei a empreender em Brasília, eu senti muita dificuldade de buscar outras referências. Então, não à toa, eu fui atrás. Falei, vou ver o Rodrigo, vou ver o Diogo Lisita, vou ver o Fred, sabe, a galera quem que já fez o que eu estou querendo fazer? E comecei a participar de algumas comunidades. Moai, o Parque Tecnológico, o pessoal do Impact Hub, o pessoal do Softown. Né? Como é que vocês veem aqui em Brasília, né, o cenário de comunidade, de ecossistema, e o quanto que o ecossistema pode contribuir, o quanto que vocês podem contribuir para o ecossistema para ele se fortalecer e ter outras empresas que nasçam a partir do nosso incentivo também? Cara, a empresa, a Game For You, ela nasceu exatamente por causa do ecossistema. Ela nasceu de diversas conversas que a gente teve, principalmente ali na Moai, com alguns outros empresários, que entenderam e falaram, cara, eu preciso saber um pouco mais sobre isso que vocês estão fazendo. E a gente levava as pessoas lá para a cidadania, a gente fez muito bench, é muito comum a gente fazer bench lá. E pô, assim como você me procurou, enfim, outros empresários também me procuraram para entender o que a gente estava fazendo, como que a gente estava fazendo, como que a gente conseguiu sair de 1 milhão para 147 milhões em 5 anos, enfim, muitas coisas. E isso fez com que as pessoas olhassem e falassem, cara, isso que você tem é uma solução que eu compraria.
E acho que daí nasce toda a solução de negócio. Existem várias soluções que eu acho que pessoas comprariam. A gente tem diversas ideias incubadas que a gente acha que são negócios, mas quando a gente conversa com outros empresários, ele fala, cara, tá aí uma coisa que eu compraria. Aí você, opa, então isso aqui existe uma possibilidade. E óbvio, quando a gente conversa com empresários ainda maiores, que, enfim, navegam na casa de bi por ano, e o cara fala que compraria aquilo, você, pô, isso parece que faz muito sentido. Então, acho que hoje, uma das coisas que a gente faz para ajudar o ecossistema é, pô, eu sou coordenador de diversos grupos dentro da Moai, eu sou coordenador até de empresários de São Paulo, eu sou conselheiro deles, enfim. Quinzenalmente a gente conversa para ajudar a desenvolver. Eu faço isso muito para o ecossistema de Brasília, principalmente, mas um pouco para fora também, porque fizeram isso por mim. Eu sou muito grato, principalmente a Moai, foi o grupo que a gente mais participou, mas eu sou muito grato a vários empreendedores de Brasília que ajudaram a gente, segurou a mão. Porque quando a gente abriu a empresa, cara, era 2 minutos de tecnologia com um sonho, sabe? Era um sonho e um computador. E aí a galera foi ensinando como que acontecia, o que a gente tinha que fazer. O pessoal, você tem que ter um SDR. Eu anotando que diabos é SDR, sabe? Não faço ideia do que seja isso. Aí tem um inside. O que é um inside? Enfim, a gente não sabia nada, a gente não conhecia os termos, a gente não conhecia as coisas. A gente começou realmente muito de baixo, assim. E várias pessoas seguraram as mãos, assim, e falaram, pô, bora junto, bora sair junto, bora fazer isso acontecer. Brasília é um polo que tá ficando incrível, realmente incrível. A gente conhece diversos empreendedores que começaram faturando R$1.000, R$2.000 mês, que estão faturando 200, 300 mil mês, e outros que já estão batendo a casa de 1 milhão. Que a gente acompanhou lá de trás, algumas pessoas que foram do meu grupo, que eu fui conselheiro há algum tempo atrás, que, cara, hoje tá explodindo. Tem um mentorado meu que ano passado recebeu da Moai no Awards de prêmio de maior faturamento, maior crescimento em faturamento. E, cara, é orgulhoso a gente ver que, cara, uma pessoa que eu tava lá ajudando, que seguiu o que eu falei, seguiu outras pessoas também, óbvio, não foi só eu, mas que eu pude, de alguma maneira, participar desse crescimento. E a gente vê isso acontecer em larga escala, é muito bom. E é muito bom porque a gente acaba conhecendo muitas pessoas. E nessas de conhecer pessoas, conheci o Eric, que, porra, hoje é um sócio nosso, enfim, é uma referência que eu tenho de design thinking, de como pensar fora da caixa. Conheci o César, que é uma referência em gamificação, e, cara, são áreas que eu gosto, mas que eu não domino, até faço algumas coisas empíricas ali que eu aprendi e tal, que eu já fazia antes, mas que a gente aprende a ser mais estratégico, e com isso a gente vai conhecendo as pessoas, conheci você, e a gente vai conhecendo outras pessoas, e a gente vai criando um grupo de relacionamento tão forte que antigamente só se via em São Paulo, ou minimamente ali no Rio, em alguns pontos, mas era basicamente São Paulo. E hoje Brasília, esse grupo empreendedor em Brasília tem crescido assim com uma exponência tão grande que, cara, questão de tempo para Brasília estar no cenário mundial aí de metrópole de novos negócios. Eu acho que Brasília tem um super trunfo que é justamente essa proximidade, né? Brasília é um ovo, todo mundo se conhece, a cena de empresários, de empreendedores é ainda mais restrita, né? Então todo mundo se conhece mesmo. Uhum. E eu acho que a gente tem uma característica aqui, eu vou fazer uma metáfora, que tem a ver tipo com quando uma comunidade de estrangeiros se muda para um local, sabe? Um novo local, e eles vão ali meio que colonizar uma nova região, e todo mundo ali se conhece. E quando você vai fazer comércio, você vai optar por fazer com aquela pessoa que é do teu país. Quando você vai matricular, a criança vai matricular na escola da pessoa que tem, né, mais pessoas daquela tua etnia, por exemplo. E a metáfora é de que, cara, quando um empresário, um empreendedor, alguém que vê uma oportunidade começa a usufruir de uma oportunidade, ele vai acabar compartilhando com outro, ele vai acabar perguntando para outro, chamando alguém para dar uma consultoria, pedindo uma dica para alguém, e assim todo mundo cresce junto como uma grande comunidade, sabe? Então, não que alguém de fora não possa participar. A gente é muito mais aberto, inclusive, do que cenas de outros estados. Mas eu acho que a gente tem esse super trunfo que os empreendedores de Brasília têm que aproveitar, têm que abraçar isso e não só usufruir, aproveitar de dicas, de mentores, de pessoas que estão aqui, mas também depois retribuir para a comunidade, entregando conteúdo, conhecimento, enfim, que eu acho que é assim que a gente vai se destacar, igual o Rodrigo falou, não só no Brasil como no mundo. Não, sensacional. Saiu um estudo recente agora do Sebrae, tem umas 2 semanas, que aqui em Brasília tem 490 startups. Sabe esse número? Caramba, sabia não. Tem lá os números, inclusive, de faturamento, qual que é a idade do pessoal, qual que é mais B2B do que B2C, Uhum. é mais tech do que X. Então,
Isso me fez pensar numa outra pergunta que é, enquanto empresa de tecnologia, que é o caso de vocês também, o quanto que é difícil desenvolver tecnologia no Brasil, e especialmente em Brasília. Como que vocês veem a dificuldade de encontrar um dev, de desenvolver uma tecnologia, de ter uma plataforma disponível e por aí vai? Cara, dev tem a milhão. Dev bom tem pouco. Exato. Essa é a parada. Ainda mais com IA, né? Hoje em dia todo mundo se diz dev também, um outro ponto, e as pessoas nem sempre sabem interpretar um código, né? Assim, eu vejo que muitas das startups, elas sempre têm um mosca branca por trás, assim, né? Um dev, um cara de produto ali que entende muito da tecnologia, mas não tem dificuldade de ir lá conhecer do negócio, das regras de negócio. Então, assim, eu acho que realmente tem uma escassez hoje de bons devs. Os que estão por aí já estão em alguns lugares, já estão empreendendo, enfim. Já estão caros. Estão caros ou estão fora, né? Foram cavar oportunidades em outros lugares. Mas tem uma geração nova boa aí que está vindo também. Cara, eu penso 2 pontos. Primeiro, sobre como conseguir devs bons. Eu e o Rafael viemos da carreira de tecnologia, a gente trabalhou com tecnologia a vida inteira. Então, acabou que o nosso relacionamento profissional sempre foi na carreira de tecnologia. Então, a gente já sabia quem eram as pessoas boas quando a gente foi começar. No começo da cidadania foi o Demétrio, que foi um cara que, por exemplo, ajudou, foi o líder de projeto do Caixa Tem, que foi o aplicativo bancário mais baixado no mundo durante a pandemia. Então, ele foi um cara que conhece bastante ali. A gente já conhecia ele, a gente já sabia o tanto que ele era bom, e ele era um cara que não estava mais querendo trabalhar só por salário, né? Um cara que precisava trabalhar por propósito também. E, cara, ele já conhecia a gente, enfim, uma coisa vinculou a outra muito rápido. E ele veio trabalhar com a gente por causa da proposta de valor da Cidadania For You e da gente como grupo. E hoje ele é um dos sócios, inclusive, da empresa. Então, acaba que isso foi relativamente ok, porque a gente fazia muita coisa. A gente colocava muito mão na massa. E a gente foi conhecendo outras pessoas boas, porque, enfim, é difícil você fingir que você é bom quando você está falando com alguém que é bom. Então, não tem muito como isso acontecer. E a gente foi conhecendo pessoas boas. O Cezinho é um cara excelente, inclusive, não só em gamificação, mas é um dev excelente. Consegue fazer muita coisa sozinho, sem precisar demandar time de tecnologia. A gente contratou um tempo atrás um outro empresário aqui de Brasília, que coincidentemente foi meu professor na faculdade e foi meu orientador de curso, que foi o Jason. Hoje ele assumiu a nossa área de produtos, de tecnologia lá da Cidadania For You. Então, isso é um ponto que acho que foi crucial. Mas existe um contraponto que, cara, muitas pessoas me perguntam como automatizar processo, como colocar IA para resolver problemas, e as pessoas ainda não se perguntaram se o processo dela está certo. Então, as pessoas tentam colocar IA e tentam colocar tecnologia para resolver coisas que são problemáticas, que o processo está errado. E a gente fala, cara, não é isso. Primeiro você tem que resolver no papel. Se no papel essa parada sair do outro lado, aí você codifica. Codificar é a última etapa. Quando a gente criou a nossa plataforma de gamificação, foi a última coisa que a gente fez. A primeira plataforma a gente até chama de Jellyfoot, que era, não sei se você conhece aquele joguinho de antigamente, que era um Excel colorido, né? Que era um jogo de futebol onde você só via o placar. Aí tinha lá, Flamengo e Vasco. Aí, 1-1, 2-1, 2-2. Aí, você só via o placar, era só o resultado, você acompanhando como se fosse uma partida, sem ver o jogo em si. E você era o técnico, você contratava pessoas, você brigava, enfim. É uma plataforma feia, velho. Muito feio. Mas, na prática, o que a gente precisava validar era o processo. Nosso processo funciona? Isso é viciante? Isso é legal? Isso traz resultado para a empresa? Então, enfim, a primeira coisa que a gente fez cara, vamos desenvolver processo. Tanto que a gente, enfim, se afiliou ali com a lead de gestão lá do Lucas. Porque, cara, não tem como você automatizar um processo errado. E o pior, as pessoas automatizam. Se automatizar, você só vai acelerar a merda, né? Você só acelera o erro, você vai fazer o erro em escala. Exatamente. E é isso que você faz na prática. Ao invés de fazer 2 erros por dia, você começa a fazer 200 por dia. Então, não ajuda. Então, assim, o problema da tecnologia, não da tecnologia, né, de mão de obra de tecnologia, é que muitas das vezes, quando você contrata um dev intermediário, ele não está ligando se a sua solução está certa, não está ligando se o seu processo foi resolvido. Ele vai codar ali o que você pediu e vai te entregar um produto. Então, o problema, muitas vezes, é quem está perguntando, quem está pedindo o produto. A mesma lógica de GPT. Cara, o GPT é tão inteligente quanto quem usa. Se a pessoa que estiver usando ele usar como Google, ele é um Google. A pessoa que estiver usando ele usar como um super especialista, ele é um super especialista. Então, ele vai muito de acordo com quem usa. Então, existe uma pegadinha sobre a quantidade de devs no Brasil, enfim. O Brasil é o maior polo de tecnologia do mundo.
Hoje, sistemas bancários mais automatizados são brasileiros. Está aí o Pix, que é uma solução brasileira. Cara, enquanto a galera não sabe, mas Estados Unidos, Europa, Não tem. demora de um dia para o outro para cair o dinheiro. Não é atômico, só nas contas super premiums e quando você fala de bancos que estão na mesma região, enfim. Há uma solução que a gente tem que ninguém acredita que existe. Porque a tecnologia brasileira é infinitamente superior à tecnologia do mundo, assim, de maneira geral. Só que muitos brasileiros foram exportados e estão produzindo tecnologia para fora, mas são brasileiros ali produzindo. E a grande diferença de uma empresa dessa é que eles focam muito na parte de gestão, focam muito na parte de negócio. Eles desenvolvem um processo. E aí, quando eles contratam alguém para codar, alguém para realmente fazer o desenvolvimento da plataforma, o processo está amarradinho. E aí a coisa funciona. Então, acho que é um passo atrás antes da... Tipo, pô, eu preciso de um bom dev. Você precisa de um bom dev. Eu não estou falando que você não precisa. Mas, na verdade, você precisa de desenvolver um bom plano de negócio. Precisa desenvolver um bom sistema, uma boa sistemática de como executar aquele processo. Quando você tiver um bom processo, aí um dev bom consegue fazer aquilo ali e se tornar uma solução. Mas foi até por isso que eu fiz a associação do... tem lá o planejamento estratégico, os indicadores, KPI, isso aqui, esse é o melhor dos mundos. Melhor né? dos mundos. A parte de processo, a mesma coisa, vai automatizar. Sem ter um processo que você testou e validou e viu que funciona, não adianta nada. Vai fazer merda em escala. E aí, com uma ideia, uma hipótese bem estruturada, se você tem um dev que ainda usa IA, aí, cara, você barateia muito a validação dessa hipótese e... Igual eu falei, né? A gente pegou o roadmap daqui pro final do ano, do início do ano pro final, e entregou em 4 meses. Cara, foi 2 devs muito bons. Eu, que não me considero um bom dev, mas um dev razoável. E a gente conseguiu acelerar muito porque... clamo, por favor, que os desenvolvedores aprendam a usar o Copilot, o Cursor, enfim. A ideia não é fazer um vibe coding whatever, sabe? A ideia é potencializar o potencial de bons desenvolvedores para que eles consigam entregar muito valor. Porque, por mais que a gente não tenha tantos bons devs por aí, a gente tem boas tecnologias aqui, tem boas tecnologias sendo importadas e que quanto mais rápido a gente se adaptar, mais rápido a gente vai catalisar bons negócios, sacou? Incrível. Caminhando aqui para o finalzinho do nosso papo, estamos quase batendo a nossa 1 horinha, eu queria entender com vocês, né, quais são os próximos passos da Game4U. Onde a Game4U quer chegar nos próximos anos? Boa. Quer falar? Pode ir. Cara, a gente quer se tornar mais relevante do Brasil, porque acho que a gente entendeu uma dinâmica que muitas outras empresas já entenderam, mas eu acho que a gente tem um jeito de entregar diferente, porque a nossa ideia é, cara, eu quero abraçar a tua dor, eu vou colocar um cara da minha equipe aí dentro, te ajudar com tecnologia e potencializar a tua entrega. Então, a gente entra dentro do negócio, faz parte do negócio. Enquanto a gente está lá dentro, a gente fala que é o meu negócio para realmente gerar valor pro executivo ali, pro dono do negócio, sabe? Então, a gente quer também criar mais ciência sobre gamificação, sobre psicologia, sobre tecnologia. Então, a gente não está parando só na plataforma, não está parando só nesse serviço. A gente quer criar novas patentes, novos conhecimentos em relação, né, à motivação humana, a engajamento, porque eu acho que é um pouco do que a gente pode gerar em retorno para a sociedade. Então, é só o começo, na verdade, né? Eu acho que Brasília vai se tornar muito em breve um polo de gamificação também, catalisado por nós, catalisado muito pelo Ricardo da Funify, que é o pioneiro de gamificação do Brasil. Assim, ele criou a primeira plataforma de gamificação, talvez uma das primeiras do mundo mesmo. Ele conta essa história, é muito legal. Mas agora a gente está num novo momento que tem muita ciência mesmo, sabe? Tem muito saber que ainda estava só lá na academia e que a gente tem que trazer agora para usabilidade, para produtos, para coisas que vão estar no dia a dia de todo mundo daqui a pouco, entendeu? Assim como a IA veio como um novo paradigma, né? Acho que a gamificação e, enfim, o engajamento, ele tem que se tornar algo tão relevante quanto a IA se tornou daqui para os próximos 5 anos aí. A gente deve continuar esse crescimento exponencial que a gente está tendo do Game4U, assim como foi o da Cidadania 4U, assim como está sendo de outros negócios que a gente iniciou. A gente vê uma potência, um potencial em fazer alguns spin-offs do próprio Game4U, que a gente já conversa internamente para algumas outras frentes de negócio. Acho que hoje o fundamental para qualquer empreendedor é entender enquanto você está crescendo, enquanto você está alcançando o platô e quando começa a cair que você precisa ter um novo produto para continuar crescendo, enfim. Acho que isso
É uma lição de vida que a gente teve a duras penas de entender que negócios eles nascem e eles morrem, enfim, se você não se atualizar. Então a ideia é o Game for You continuar se reciclando e continuar sendo uma atualização e ele ser o diferencial de atualização em outros negócios que estão começando a ter essa queda de platô, né? Começa a cair a produtividade, começa a cair o negócio em si, negócios que acabam que estão tendendo à morte, né? Então a gente consegue quase como TI ali, consegue dar um choque, consegue fazer a parada regnar, a gente está fazendo isso com algumas frentes, tanto comerciais, enfim, alguns jogadores que são comerciais, alguns jogadores que são operação, e fazendo com que negócios ressurjam. E o nosso negócio também, obviamente, a gente acaba testando tudo dentro da Cidadania For You, então é maravilhoso. A gente acaba testando diversos modelos, a gente aprende, a gente vende para clientes, a gente testa modelos com eles que eles sugerem, a gente vê coisas que são legais, leva para dentro da Cidadania For You, fala, pô, aquilo ali rolou numa empresa de contabilidade que é muito massa, cara, quero levar ele lá para a Cidadania For You, que a técnica é muito legal, e a gente acaba fazendo esse super benchmark, inclusive com empresas parceiras da gente, como a Funify. E aí é isso, é uma coisa girando a outra e fazer o ecossistema inteiro girar. Irado. Eu mesmo já quero saber como é que é para ser usuário de verdade da plataforma, que eu entendo que tem aí duas engrenagens que juntas, né? A frente que vende e a frente que entrega, né? Isso. Se elas duas não estiverem bem conversadas, não entrega. Você acelera a venda, porque não é ordem e progresso, é progresso e ordem, que muitos dos meus mentores falam, vende, depois você vai lá e volta para a operação, organiza, você agora vende mais. Então, eu quero saber como é que essa é uma pergunta para mim e uma pergunta para quem estiver assistindo a gente, né? Como é que eu faço hoje para, enquanto usuário, enquanto empresário, contratar a solução da Game for You lá para minha empresa, para minha startup, para minha empresa de tecnologia, enfim. Quem que é o seu público-alvo e como é que essa pessoa faz para te encontrar e contratar o seu serviço? Boa. Hoje, na verdade, você não consegue. A gente tem uma lista de espera, na verdade. Então, a gente está escalando o time de desenvolvimento, escalando o time de gamificadores, né? A gente está criando um novo cargo, que é o Game Master mesmo, está treinando algumas pessoas, pegando pessoas que a gente já conhece, que entende sobre o assunto e tudo. Mas hoje a gente tem braço para atender muito bem poucas empresas. E já estamos negociando com algumas que são aquelas que a gente acredita que vieram primeiro, tem sua relevância ali, vão se tornar bons cases e a gente vai impactar positivamente muito bem. Mas a gente tem hoje um LinkedIn, uma página do LinkedIn, que é Game for You, a gente tem... Game for You é Game 4U. Game 4U. E tem 4 numeral e U de universo. E tem uma página do Instagram, que é game.4.u. Tem o nosso e-mail, que é game@groupforyou.com.br e que você pode mandar uma mensagem lá, a gente pode trocar figurinhas e você pode entrar na nossa fila de espera. Vou entrar. Mas muito em breve a gente vai fazer realmente ali um go-to-market mais... arrojado, mais encorpado, para a gente conseguir abraçar mais gente e realmente começar a fazer essa mudança de paradigma rolar. Isso foi uma coisa muito louca que aconteceu, porque a gente achou que a gente ia ter, 2, 3 clientes ao longo do ano. E a gente conseguiu 2 clientes no primeiro mês. E aí a gente falou, pô, a gente consegue atender mais uns 2, conseguimos mais 4. Aí a gente falou, tá, então agora vamos... Calma. A gente consegue atender eles, a gente consegue até, talvez, atender mais 1, 2, mas a gente precisa se organizar em casa para que a gente consiga escalar, e agora a gente está passando no processo de escalar internamente. Esse é um processo que deve demorar aí, cara, a gente é muito acelerado, isso aí, os próximos 30 dias deve estar resolvido, e aquela lista de espera já vai começar a andar. Hoje tem algumas empresas na lista de espera. Obviamente, prioriza quem entrou primeiro, né? Enfim, quem já está há mais tempo esperando ali, que acreditou no projeto há mais tempo. Mas a gente vai tentar acelerar isso, e hoje a gente faz algumas consultorias também. O Cezinha hoje também é consultor em algumas outras empresas, para poder tocar processos que às vezes não vai ser exatamente a solução do Game for You como plataforma, mas algumas empresas estão mais early stage ali, mais startup mesmo, bem início de jornada, que não consegue pagar por uma solução completa. A gente pode fazer algumas consultorias também para ajudar as pessoas a desenvolverem dentro de casa um modelo mais embrionário e começar a tocar isso, enfim, começar a escalar isso depois, em outro momento de vida, a gente torna o processo mais profissionalizante também. Incrível. Obrigado, gente. Para fechar, eu queria que vocês deixassem uma dica para quem está querendo começar a empreender, está com aquela ideia travada, esperando o momento ideal.
O que vocês diriam para quem está começando a empreender agora? E a gente tem um cenário que tem muitas startups nascendo por causa do Start BSB, então algumas startups nasceram agora, vão nascer agora na virada do ano também. Então, se tiver alguma mensagem, vocês dois, né? Não deixa de fazer, segue esse passo aqui que não tem erro. Ou você vai acelerar logo a sua morte, o que é bom, você testa logo e morre logo, ou não, continua remando que uma hora você vai chegar lá. Que é uma dica de vocês dois. Boa. Eu gosto muito do teste rápido, erre rápido, corrija rápido. A gente usa muito isso, né? Na tecnologia isso é muito comum, mas em algumas outras frentes, alguns outros empreendedores não conhecem essa forma de execução. Acho que empreender é muito sobre resiliência. A única certeza que você tem é que você vai tomar vários tombos. E faz parte do jogo do empreendedorismo. Você vai cair, você vai entender que algumas pessoas conseguem te ajudar até um momento, você vai entender que outras pessoas conseguem te ajudar dali em diante, enfim, é muito sobre conexão, sobre como poder ressignificar as coisas que estão acontecendo e sair do outro lado. O que eu falei agora há pouco, né? O brasileiro tem essa característica de não parar, de não desistir. E isso faz com que a gente tenha uma galera mais raçuda ali, que sai do outro lado. E por isso que os empresários brasileiros são tão valorizados ao longo do mundo. Então, acho que é muito mais sobre a persistência e descobrir o que você soluciona na prática, né? Porque a empresa serve para solucionar problemas. E qual problema que você soluciona? Às vezes as pessoas se perdem em um produto, ela não sabe exatamente que problema esse produto soluciona. É só um produto muito bom. E ela perde a proposta de valor dela e ela começa a falar com o público-alvo que não é o certo. E aí é nisso que as pessoas têm que focar um pouco mais, sobre o que o meu produto, o que é a minha solução, o que eu estou solucionando efetivamente e como que eu posso escalar isso de uma maneira mais exponencial. Então é mais sobre ressignificar mesmo. Sensacional. Bom, vou deixar uma mensagem que é um pouco mais simples, que tem a ver com isso tudo também, mas que é, cara, feio é não fazer gol. Então, falha logo mesmo, mas se você tiver que fazer... faz logo, não tem vergonha, sabe? Desapega. Se o medo é pivotar de carreira, tá bom, começa a fazer ali, debaixo dos panos ali, até que aquilo se torne seu trabalho principal, sabe? Mas a gente precisa, o mercado precisa, Brasília precisa, o Brasil precisa de novos empreendedores, de uma geração nova que tá vindo para botar a gente no chinelo, essa é a verdade. Então... tem que ser sem vergonha, tem que ser cara de pau e testar, validar e revolucionar. Sensacional. Gente, é uma honra para mim ter vocês aqui. Já conheço vocês há uma cota, vocês são uma grande inspiração para mim, para outros empreendedores também. Os contatos do Game for You, você já comentou. A gente falou pouco aqui sobre Cidadania for You, mas se quiser deixar também um recado sobre Cidadania for You, fica à vontade. Claro, da Cidadania for You, hoje somos a maior solução, né, de assessoria internacional para a cidadania europeia. Fazemos cidadania italiana, portuguesa, espanhola e agora recentemente a alemã, que você foi impactado. E estamos expandindo para algumas outras frentes. Fazemos Brasil, Uruguai, Argentina, estamos subindo talvez para o Chile, em algumas outras frentes também, talvez até os Estados Unidos em algum momento. Hoje, para acessar a Cidadania for You, através do site cidadaniaforyou.com.br ou através do Instagram, Cidadania for You. Para fazer o orçamento, a gente consegue fazer direto pelo WhatsApp, através do nosso chatbot. É uma tecnologia que a gente criou lá atrás, virou case até de algumas plataformas. É boa mesmo. É boa, né? A gente consegue fazer em alguns segundos um orçamento personalizado para você, com o seu caso, com você lá dentro, enfim. A gente consegue fazer isso de uma maneira bem rápida, é mais rápido do que fazer uma pipoca. Então... Pô, esse pitch é base, né? A gente usou isso aí, né? Era a nossa propaganda, era essa. Cara, quem quiser conversar comigo, hoje eu converso com diversos empresários sobre diversos assuntos, até sobre como ajudar a pessoa, sobre algumas mentorias também, pode me procurar. Meu Insta é Gianesini e meu LinkedIn Rodrigo.Gianesini. E, cara, super à vontade para conversar com todo mundo aí, trocar uma ideia e fazer o ecossistema, principalmente de Brasília, mas o ecossistema do Brasil crescer exponencialmente. Incrível. Gente, obrigado mais uma vez. Cezinha também, que você não passou o seu, Tu não né? passou o teu. Cara, César Domingos, é porque eventualmente no Game for You eu vou estar lá também. Verdade. Mas César Domingos, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Mas eu sou mais reservado no pessoal, assim. Eu tô começando a gerar um pouco mais de conteúdos ali no Insta do Game for You, que aí eu consigo falar um pouco mais sobre engajamento, sobre os cases e tal.
Mas é isso, foi um prazer, cara. Obrigado demais pela oportunidade. Tamo junto. Muito foda estar aqui. Tamo junto. Obrigado. Valeu, galera. Valeu, um abraço.